dia, irmãos. Mais uma vez, né? Bom dia para vocês, os irmãos de casa. Espero que estejam todos bem por aí e por aqui também. A gente vai cantar dois hinos nesse momento. O primeiro é o 304. Vamos cantar bem forte, tá, Josué? E aí a gente vai para oração e os avisos, sabe? 304, buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e acrescentadas estas coisas vos serão. Glória, aleluia, aleluia. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Glória, aleluia, aleluia. Pai Santo, nós agradecemos porque o Senhor fala conosco através da Tua palavra. O Senhor também nos dá a oportunidade de chegarmos ao Teu trono de graça como igreja, para que possamos cultuar o Teu nome e nos ajude nesse momento, para que as nossas mentes e corações sejam focadas naquilo que cantamos, naquilo que iremos ouvir também da Tua palavra. Mais uma vez nós lembramos dos nossos irmãos enfermos, que a Tua graça os acompanhe. Lembramos daqueles que estão desanimados, que estão passando por apertos, pressões, que o Senhor possa auxiliá-los durante esse período. Obrigado a Deus pela oportunidade que o Senhor nos dá, pela condição também física, espiritual, para louvarmos o Teu nome. Nós agradecidos somos, no nome de Jesus. Amém. Vamos cantar mais um hino, 377. 377 é talvez um hino pouco cantado por nós, mas conhecemos bem. Acho que a última vez que eu cantei ele, eu estava na casa da Regis. Estava lá. Um violãozinho no blém, blém, blém. E aí cantamos. Pode ser. Ouvida bela história que Jesus desceu da glória, do Calvário, enfim morreu, convocando-nos como eu. Ouviste seus gemidos, de seu sangue nos remidos. E ao fim contrito me prostrei, vitória dele achei. Vitória em Cristo, eterna vitória. Mostrou-me, salvou-me, na cruz por me morrer. Que paz e alegria, raiou o novo dia. Vitória, Jesus
e falar da glória que virá após vitória para os remidos de Jesus na resplendente luz que anjos lá cantando e mansões já lhe aguardando. Será glorioso ali chegar, então poder cantar. Vitória em Cristo, eterna vitória. Buscou-me e salvou-me, na cruz por mim morreu. Que paz e alegria, raiou um novo dia. Vitória Jesus me deu no sangue que verteu. Amém. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15:57. Muito bom cantar a redenção, cantar Cristo. Deus nos ajude. Irmãos, relembrando aqui os avisos, na parte da tarde, às 6 horas, conhecido também como 18 horas, nós temos a nossa celebração do Natal. Tá? Então, ore pelo momento, orem pelos visitantes que vão chegar, para que Deus prepare o nosso espírito alinhado com o dele, para que mostremos aí o verdadeiro sentido do Natal, da encarnação do nosso Senhor, que Ele nos auxilie em todas as coisas. Nessa semana a gente vai viajar de férias, então esse é o nosso último domingo com os irmãos. O último domingo, o último culto agora a partir da tarde, aí o próximo só em 2022. A gente pretende na quarta cedo sair, a gente ainda tem algumas pendências até terça para lidar. Lembra da gente, as suas orações são importantes, nossa saúde, nossa vida espiritual, nossa família. Nós temos lembrado também de cada um de vocês, que Deus nos dê um tempo de refrigério durante esse período. Mas nos encontramos ainda mais tarde, tempo aí que nós podemos nos despedir, temporariamente, se Deus permitir. Alguns avisos, lembrem de orar por alguns irmãos, a Elaine falou hoje de manhã, acho que ele deve estar nos assistindo em casa, o irmão Zumbi. Lembrem dele, a questão das dores, lembrem da irmã Nilza, da Dani, da Larissa, da Rita, vamos lembrar da Sônia, sua mãe, recentemente, vamos lembrar da condição dela, e tantos outros aí que sabemos que estão sofrendo e necessitam das nossas orações. Lembrem de salvação de almas, os nossos vizinhos, filhos, parentes conhecidos, que Deus nos use aí como ponte para levar o Evangelho do Senhor. Que Deus nos auxilie em todos os momentos. Certo? Obrigado, Sandra. Obrigado pelo momento. Só dá uma conferida ali para mim depois, Sandra, se eu estou achando a câmera muito invertida. Não sei se o pessoal em casa está me assistindo de cabeça para baixo, com a televisão virada. Se vocês que estão aí em casa, escrevam aí se está chegando bem o som e o áudio da nossa técnica sonoplasta, Sandra. Vai dar um ajuste ali. Se tiver tudo certo. Irmãos, eu vou convidá-los nessa manhã para 1 aos Tessalonicenses. 1
Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 5. Ninguém falou, então tranquilo. Se ninguém falou, é porque... Ok. Sim, então está tudo bem. Não estão de computador de cabeça para baixo. Obrigado, Sandra. Primeiro aos Tessalonicenses 5, de 12 a 24. E aí, essa manhã, nós vamos revisar a nossa agenda. É o título que eu dei para esse tempo de meditarmos na palavra do Senhor. Reformulando, né, revisando, ajustando aí a nossa agenda, baseado aí nessas recomendações de Paulo aos Tessalonicenses. Uma série de recomendações que vem após ele tratar sobre o dia do Senhor. Ele relembra aí que é um dia de expectativa e esperança, né, para aqueles que creem. E aí no verso 11 ele diz assim: por isso aconselhai-vos e edificai-vos mutuamente, como de fato já estáis fazendo. E aí eu gostaria que os irmãos acompanhassem a leitura, por favor, comigo, a partir do verso 12. 1 Coríntios 5, e o verso 12, ele diz assim: irmãos, 1 Tessalonicenses 5, e o verso 12. Esqueçam Coríntios. Não esqueçam mais, não é para esse momento, né? Mas que diz assim: irmãos, pedimos que deis o devido respeito aos que trabalham entre vós, que vos presidem no Senhor e vos aconselham, e os tenhais em grande estima e amor por causa do trabalho que realizam. Tende paz entre vós. Irmãos, nós também vos exortamos a aconselhar os indisciplinados, consolar os desanimados, amparar os fracos e ter paciência para com todos. Cuidai para que ninguém retribua o mal com o mal, mas segui sempre o bem uns para com os outros e para com todos. Alegrai-vos sempre, orai sem cessar, sede gratos por todas as coisas, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, mas examinando tudo, conservai o que é bom, evitai tudo o que é mal. E o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito, alma e o corpo sejam mantidos plenamente irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem vos chamou é fiel, ele também o fará. Nós estamos praticamente aí no fim do ano, 2021 já está dando bye-bye, né, para a gente. E geralmente nós fazemos um balanço, uma retrospectiva daquilo que nós planejamos no ano passado, né? A gente mal viveu aí esses últimos anos. Mas a ideia é, irmãos, que nós estamos fazendo sempre planejamento. Eu não sei como é que já está a sua agenda para 2022. O que você já montou, né? Quais são as coisas que pretendem fazer ou dar prioridade. Né? Nós temos os nossos desafios que talvez nós colocamos como importância, como um desafio à prática de esporte, justamente por conta do meu joelho. Eu tenho ido à academia fazer reforço muscular, fazer musculação. Esse último mês, os últimos meses, né, tem sido um desafio aí, mas eu tenho mantido, mas não é o meu principal desafio, não é a minha principal prioridade. Podemos montar muitas coisas desse ano como um negócio, era também um alvo meu, né, para esse ano, mas ainda avaliando e avaliamos
estudar em alguma área específica, lidar também com a questão do concurso. Muito obrigado, irmão Antônio. Deus me pague. Deus vai recompensar. O passar num concurso, estudar alguma área específica, né, como eu disse, há coisas que nós vamos ter que lidar, e são coisas que nós falamos, irmãos, que elas são importantes, mas eu não diria que elas são nossos hábitos que nós deveríamos considerar como parte da nossa vida, né? Não entrar apenas no desafio ou colocar apenas como mais uma prioridade, aqueles hábitos que fazem parte da piedade cristã. A nossa leitura regular das Escrituras, a nossa devoção pessoal, eu diria, irmãos, não tenha isso como um desafio qualquer. Tenha como um hábito de vida, parte integrante, né, da sua vida, parte que está inserida aí no seu viver. Orar mais, evangelizar mais, visitar idosos, órfãos e viúvas, ser mais frequentes ao ministério da igreja local. Práticas piedosas que têm grande grau de importância, né? O Paulo falou para Timóteo, o exercício ele é importante, mas não tão importante quanto a prática piedosa. Essa manhã eu gostaria de meditar com os irmãos em 6 tópicos aqui, que são 6 exortações de Paulo aos cristãos de Tessalônica, que vão nos ajudar a reorganizar as nossas vidas, né, a redefinir aí a nossa visão de ministério, a nossa vida de adoração, e à medida que nós vemos esses tópicos, tente olhar como está aqui repleto das virtudes do Espírito, né, em cada uma delas. A primeira, nos versos 12 e 13, é a valorização da liderança que Deus dá. Então, assim, se tiver algo que você está esquecendo, que talvez não tenha feito, valorize a liderança da igreja local. Tá? Então, a primeira recomendação, então, aqui é quanto àqueles que estão à frente da igreja do Senhor. Ele chama a termos aceitação para com esses homens. Tá? Quando ele diz assim, olha, nós pedimos, irmãos, que deis devido respeito aos que trabalham entre vós, né? Aos que presidem no Senhor. Então, aqueles que estão à frente da igreja local devem ter uma aceitação. Ele fala dos crentes, e lembra de novo da sequência, né? Ele está tratando a respeito da vinda do Senhor, a esperança, a grande esperança. Ele termina dizendo que isso deve ser causa de aconselharmos e edificarmos, né, uns aos outros, e aí ele entra dentro dessas recomendações. Os homens que, pelo plano de Deus, estão nesses cargos, são qualificados para presidir a igreja do Senhor, são os homens que devem ter estima, né, pelo trabalho que fazem. São homens que nós diríamos aqui que não apenas são autoridades porque têm um currículo, né, um diploma, ou apenas porque têm boa aceitação da igreja, mas porque são homens que procedem da autoridade do Senhor. A expressão no verso 12, no Senhor, nos dá aí um bom critério, né, para essa aceitação. São homens qualificados no Senhor, aceitos pela igreja no Senhor. Homens que também são parte do corpo de Cristo, que procedem de Deus, que são direcionados pelo Espírito de Cristo para manter paz no rebanho, nutrir o rebanho para a honra e glória do Senhor. Da mesma forma, se a gente entende a autoridade familiar, né? Os filhos, os meus filhos, os filhos que estão presentes, os pais são dados aí como autoridades na família,
para dar direção, para dar orientação quanto à vida de salvação, a nossa vida aqui neste mundo, sempre visando a glória de Deus. Né? Eu acho interessante uma outra passagem, talvez, aliás, uma outra versão, talvez a sua, diz para acatar com apreço os que trabalham entre vós. É essa a versão de vocês? Acatem com apreço. É a sua lei. A expressão é grande estima. Devido ao respeito, o grande respeito, acatem os que trabalham entre vós. Essa expressão trabalhar, ela não é apenas um trabalho normal que se faz. Pensa assim, não é apenas uma administração pastoral, uma administração diaconal. Tá? Então, a rotina, principalmente pensando assim do pastor, ela não é uma rotina de segmento da carteira de trabalho, né? Ele trabalha 8 horas por dia e vai para casa, né? E acabou. A nossa rotina nem sempre é a mesma todos os dias. Talvez filho de pastor sofre mais por conta disso, né? Nem sempre é uma rotina igual. Nem sempre a minha filha vai para a escola. Nem sempre eu consigo chegar em casa para almoçar. E é um problema que eu preciso reajustar isso. Nem sempre conseguimos estar juntos na cama. Sempre estou resolvendo pepino. Sempre estou lidando com alguma questão fora. Mas lembra disso, nem sempre é uma vida normal como em todas as famílias. A expressão trabalho entre vós é labor. É literalmente essa expressão na língua grega. Aqueles que labutam, aqueles que estão se cansando por vós, aqueles que estão carregando peso entre vocês. Eu diria que é a diferença entre o trabalho pastoral para um trabalho profissional. A gente pode facilmente apenas viver como profissional. Isso não é comigo, deixa que eles resolvam lá, entre famílias, entre eles mesmos, e eu sigo a minha vida. Mas é alguém que está ali trabalhando no rebanho e com o rebanho de Deus. É alguém que está carregando o peso da própria família, como os diáconos também fazem, mas ao mesmo tempo carregando o peso de outras famílias. É ao mesmo tempo alguém que está cuidando das doenças da sua família e cuidando de outros doentes. Tá? Então são esses os tipos de pessoas que ele pede para ser valorizadas. Aqueles que conseguem identificar bem o trabalho do Senhor. Quem são essas pessoas? Nós sabemos as respostas aí, já dadas, né? Pastores e diáconos, aqueles que presidem, aqueles que ajudam na administração da igreja, aqueles que conseguem fazer um incentivo, né, aos irmãos para continuarem firmes, aqueles que conseguem também se desgastarem para manter a paz e a unidade da igreja, esses que carregam a responsabilidade da liderança da igreja. Eu diria que seria uma das tarefas mais difíceis para se executar nesse mundo. Porque nós não prestamos contas, né, num padrão humano de apenas bater cartão, de apenas recorrer a um patrão humano, de apenas fazer quando os homens veem, nem sempre vão olhar os nossos trabalhos, mas são aqueles que vão estar junto com vocês, nos momentos de tristeza, de dificuldade, de vitória, nos momentos de lutas. São aqueles que Deus confiou para cuidar das almas de vocês. E aí Paulo pede que vocês dêem grande valor, grande estima, grande respeito a esses líderes. São eles que ele fala, né, que vos aconselham, né? Eles administram do Senhor,
eles também aconselham vocês. Eu vou falar mais tarde dessa expressão, aconselhar, que vai fazer parte da função não apenas dos pastores e diáconos, mas de toda a igreja. Tá? Então, ele pede que os irmãos façam isso, tenham incentivo, incentive essas pessoas, deem elogio, ajudem eles a reconhecer o trabalho, a pensar que, na relembrança, né? Relembre eles que é sempre para o Senhor, glorifique a Deus, dando elogios a esses homens. Então, ele usa duas palavras de afeto, né? Estima e amor. No verso 13. Tenhais grande estima e amor por causa do trabalho que realizam, tende paz entre vocês. Essas já são duas virtudes aí que aparecem. Mas estima seria ter um sentimento além de qualquer medida. E o amor é aquele amor sobrenatural, que nós mencionamos na semana passada, lá de Hebreus 13. O amar que vai muito além de nós mesmos, né? Mesmo quando vem aquelas cobranças, quando nós não gostamos, ele dá razão para se fazer isso, por causa do trabalho que eles realizam. Porque eles fazem isso, vocês têm estima, têm amor por esses homens, por conta do cuidado, não apenas por conta da profissão, mas porque eles fazem pelo povo de Deus. Vejam isso como grande motivação para amar essas pessoas, para motivá-los no Senhor. Agora, o que acontece quando nós não amamos e nós não estimamos, né? Nós não damos devida honra a esses homens, né? Ou a liderança? Primeiro, nós vamos criar climas de tensão dentro da igreja. Nós vamos viver separadamente, de uma forma egoísta, individual. Vai ter donos da obra, donos da igreja. Nós não vamos viver em unidade. Nós somos chamados, irmãos, para relembrar de que o chamado pastoral, diaconal, não é um chamado próprio de cada um de nós, né? No sentido de que eu, por mim mesmo, pelas minhas próprias intenções, me tornei pastor, né? Um dia sentado na rede, mas que vem do Senhor. É um trabalho do Senhor. Então, da mesma forma, a questão diaconal é algo que vem do Senhor. Da mesma forma, pastoral, a igreja reconhece, a igreja envia. Eles são preparados, são moldados e servem a igreja do Senhor. São esses homens que vão estar juntos com vocês, como eu disse, né? Vão chorar, vão se alegrar, vão dar conselhos, vão rir, mas sempre são homens que vão depender do Espírito do Senhor, mesmo nos momentos de grande dificuldade. Por isso que ele dá um mandamento, no final do verso 13, de ter paz. Tende paz entre vós. Essa é uma condição possível quando conseguimos olhar a nossa percepção do corpo, né? Onde nós estamos, o que nós estamos fazendo, como nós estamos usando os nossos dons e talentos e vivendo na submissão da palavra do Senhor. Então, na sua agenda, dê prioridade, principalmente na questão de oração, na questão de incentivar, na questão de estar junto. Incentivar não é só falar de boca, mas estar junto com esses irmãos, apoiando os seus trabalhos, apoiando o labor que tem entre vocês. Verso 14 e 15. Reformule também a sua agenda servindo a igreja local. Então, se no verso 12 e 13 ele pede para os irmãos dar estima, né, dar o devido valor e respeito aos pastores e diáconos, à liderança. No verso 14 e 15, ele chama os irmãos a serem convocados para o serviço. Quando ele fala assim, olha, irmãos,
nós também vos exortamos a fazer, aí ele vai dar uma série de práticas. O que a congregação vai fazer? Tá? Então ele passa de uma visão da congregação para os líderes, para o corpo, né, para si mesmo, para a congregação, para os crentes, a olhar para si mesmo e ter um entendimento do ministério local. Tá? Então, pensa assim, o ministério local não é apenas do pastor Flanilson. É o ministério da Igreja Batista, lá da Ilha do Governador. Se Deus permitir que nós venhamos a morrer, ou não participar mais desse ministério, amanhã ou daqui a alguns meses ou alguns anos, o corpo do Senhor ele vai permanecer. Tá? Pensa assim que o ministério não é apenas algo pastoral ou diaconal, mas é uma união. O corpo do Senhor que tem esses homens como liderança e o corpo trabalhando junto para que isso funcione. Tá? Então pensa principalmente na situação que nós estamos vivendo aqui. Deixa eu só, antes de passar para uma explicação melhor dessa convocação de serviço aqui, o que nós passamos aí recentemente com o tempo de pandemia, a minha visão pastoral é mais ou menos a seguinte. Eu fiquei feliz ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo triste. Porque nós não encaramos a vida ministerial como deveríamos. Alguns sim, outros não. A questão coletiva, ela obviamente não foi dada tanta importância. Então, a pandemia, ela fez com que muitas pessoas se afastassem, pessoas próximas a nós, pessoas até membros da nossa igreja, pessoas que talvez nunca tiveram interesse em se aproximar ou tinham alguma dificuldade antes, né? A pandemia, ela só mostrou isso, né, que não tem importância, então elas perderam de vista que o ministério da igreja local é o ministério delas, ficou mais evidente, mas alguns reconheceram que eles são importantes nesse processo de ministério da igreja, de fazer parte do corpo. Eu achei muito importante que muitos teólogos, muitos pastores sérios, eles têm falado sobre o redescobrimento da igreja, o redescobrimento do corpo de Cristo. É como nós não podemos perder de vista a importância disso, a importância de conversarmos, de nos estimularmos, a importância de estarmos dentro. Nós estamos dentro e eu preciso reconhecer isso, né? Que eu estou inserido no corpo do Senhor, eu faço parte do corpo de Cristo e isso revela a minha condição. De que se eu estou em Cristo, Cristo em mim, eu sou irmã da Regis, eu tenho que auxiliar a Regis, a Elaine, a Sandra, o Antônio, a Rita, o Zomírio, a Raquel, a Ana, a Elza, a Raimunda, tantos outros, a Nelisa, o André, a Esther. E aí nós vamos dar a importância à fé. Assim, o que eu quero que os irmãos percebam é isso. Se nós não considerarmos algo congregacional, local, a gente vai partir para o aspecto coletivo, não individual. E aí a gente vai dar mais importância ao que eu falei agora há pouco, né? Ao racionalismo. A gente vai acabar criando uma espécie de misticismo da fé. Eu fiz o meu devocional hoje, eu estou tranquilo, bati o cartão e estou em paz. Eu consigo caminhar solitariamente, eu sou um lobo solitário, eu não preciso ir para o culto, eu não preciso ir para a igreja, eu não preciso da ajuda dos irmãos, eu consigo aqui de casa cultuar e pronto. Eu consigo também fazer com a minha família, né? Eu tenho uma mini congregação em casa. Eu pego meu violão, canto alguns hinos com os meus filhos, ensinamos a Bíblia, oramos a Deus, oramos pelos irmãos e
Ou eu posso fazer isso individualmente no meu escritório. Me entende? Isso eu posso ficar sem espiritual e dizer, olha, eu estou apenas meditando, mas com benefício para mim mesmo, para mim próprio. Quando isso deveria fazer algo que afete outros irmãos. Tá? Então, assim, a importância é que eu não seja independente do corpo, mas que eu seja dependente. Eu sou salvo, eu estou no corpo e eu tenho uma família. Tá? Então, sem a participação do corpo, eu não consigo caminhar bem, eu não consigo ter uma vida devocional, uma vida de piedade, da forma como deveria acontecer. Tá? Então, a minha vida de piedade, ela não acontece para mim mesmo. Ela deve estimular outros irmãos. Por isso que vida no Espírito, né? Vida cheia do Espírito, vida santificada, não acontece apenas de um modo individual. Eu sou aquecido por Deus, mas esse aquecimento leva a outros. E aí, é esse entendimento que Paulo vai fazer aqui. O que nós temos que fazer? Note aí o verso 14, de novo. Irmãos, nós também vos exortamos a aconselhar os indisciplinados. Tá? Então, ele vai começar a nomear aqui alguns casos que nós devemos fazer. Ele não diz assim, ó pastores, vocês fazem isso. Diáconos, vocês fazem isso. Mas ele chama a congregação a fazer. E isso é parte da administração da nossa vida. Essa é a parte da vida da igreja. É a parte daquilo que o Tim Chaves define de produtividade. A gente tem até um conceito errado de produtividade. Achamos que produtividade é fazer muita coisa em benefício próprio. Mas produtividade, e eu gostei muito da definição dele, eu queria ler com os irmãos. Deixa eu até marcar aqui. Produtividade é administrar seus dons, seus talentos, tempo, energia, entusiasmo, com eficácia pelo bem das pessoas e para a glória de Deus. Então, a produtividade ela vai sempre gerar bem ao próximo, vai exaltar Deus. É um resumo que está fazendo aqui de Mateus 5,16. Vocês lembram de Mateus 5,16? Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Produtividade diz respeito a servir. Tá? Então, a nossa finalidade é o serviço. É a maneira bíblica de lidarmos aí. Então, o verso 14, ele nos chama a ter esse exercício, né? A ter essa vida de servos, de ministrar, ministro, servir na igreja do Senhor. Então, ele diz no verso 14 que nós devemos aconselhar os indisciplinados. Tá? Então, eu acho interessante, porque ele também fala no verso 12 e no verso 11, né? A mesma expressão aqui de fazer conselhos. Tá? E pensa assim que dar conselhos nem é sempre fácil. Parece ser fácil, mas não é. Deve envolver uma boa relação entre pessoas. Mesmo quando não envolve boa relação, é necessário dar conselhos. Tá? Então, o sentido aqui de aconselhar é admoestar. O que seria admoestar? É você dar um cutucão na pessoa. Pensa assim, se alguém vai caminhando e você dá um cutucão na pessoa para não pisar na poça, e a pessoa fica chateada com você e ela não percebe. Aí você está na correria, dá um cutucão, e ela esbraveja, e aí depois ela para, olha para o lado e vê uma poça d'água na frente dela.
e ela vai até talvez depois reconhecer, oh, muito obrigado. Então eu diria aqui que o aconselhar aqui, a admoestação, é esse cutucão que nós damos, né? Pegamos a ferida dos nossos irmãos e nós levamos eles a ouvirem algo que eles precisam ouvir, mesmo que eles não queiram ouvir. Isso é difícil fazer? A gente precisa deixar o nosso orgulho, a gente precisa tratar da ferida dos outros. E aí nós falamos isso, lógico, em amor, na direção do Espírito. Então nós vamos falar das nossas práticas, das nossas crenças, do nosso estilo de vida, dos nossos sentimentos. Nós vamos falar que algo do irmão está em desacordo com o Evangelho. E aí o texto sugere que alguém da fé, os irmãos, eles façam isso também. Não é isso? Irmãos, nós os exortamos, nós pedimos a vocês a aconselhar os indisciplinados. Tá? Então, os indisciplinados, pode ser aqui os desocupados, os insubmissos, os rebeldes, os que estão descuidados. São alguém aqui dentro do corpo da fé, que por algum momento começa a se esfriar, começa a andar por outros caminhos e a gente precisa. É um cutucão. Quem é que vai? Vai lá, pastor. O Senhor é pago para isso, né? O pastor também diz, não, eu também dou meu dízimo, das minhas ofertas. Mas Paulo diz aqui que é um serviço voluntário, é algo que nós fazemos, é algo que necessita aí fazermos para que as pessoas retornem à comunhão com Deus. Ele também fala de consolar os desanimados, no verso 14. Olha, consolar aqueles que estão desanimados. O consolar aqui é a própria raiz, né, do título do Consolador, do Espírito Santo. Estar ao lado. Dar conforto a alguém, encorajar aqueles que precisam de ânimo, aqueles que precisam recobrar o ânimo, aqueles que estão tímidos, pessoas que estão querendo jogar tudo para o alto, desistir da fé. E aí, nesses momentos difíceis, Deus ele quer que a igreja, como um todo, faça esse trabalho também de consolação. Eu acho significante que no capítulo 2 de Tessalonicenses, no verso 12, ele fala assim, exortando-vos, consolando-vos, e insistindo em que vivesse de modo digno de Deus, que vos chamou para o seu reino e glória. Paulo falando do ministério dele, que fazia com os tessalonicenses. E aí é uma palavra que vai se repetir até chegar até aqui. Então ele nos chama aí para consolar os desanimados. Tá? Então, ele chama aí para estar junto dessas pessoas. Vai ter desanimados? Tem desanimados na nossa igreja? Como é que vamos saber? A bola de cristal do pastor. O pastor tem o dom de revelação. Converse. A gente precisa da abertura de vocês. Orações específicas. Converse. É o momento que a gente precisa sentar, orar, ler um salmo, até mesmo cantar, rever os nossos conceitos do Evangelho e nos animarmos. Né? Então, lembre aí de ser francos uns com os outros, de abrir as nossas vidas com pessoas experientes na fé que vão nos ajudar. Ele também fala de amparar os fracos. Amparar os fracos aqui seria ajudar aqueles que estão caindo. Eu acho interessante que Paulo usa a expressão fraco no mesmo contexto de outras passagens, tanto Romanos e Coríntios, como alguém que não está fortalecido no Senhor. Tá? Romanos 14, Romanos 15
aqueles que não enxergam a liberdade em Cristo, aqueles que não têm bom discernimento, são novos, talvez espirituais, aqueles que conseguem se apegar facilmente às regras, mas ele chama aqui para darmos apoio, ajudar esses crentes a crescerem, fortalecerem em Cristo. É literalmente fazer aí o mesmo trabalho que Deus faz por nós, né? Nós constantemente estamos fraquejando, caindo, e Deus nos ampara. É um trabalho de reflexo, né, que fazemos daquilo que Deus realiza em nós. Ter paciência para com todos. Interessante. Não é ter paciência só com alguns, né? Com aqueles que nos fazem bem, mas ter paciência com todos. A expressão é ser longânimo, né? Ter uma longa paciência, um pavio longo. Então, chegarmos à igreja como família e termos paciência aí para auxiliarmos mutuamente uns aos outros e servirmos a Deus uns aos outros. E aí ele dá 2 mandamentos, 2 ordens no verso 15, para termos cuidado, cuidado para ninguém retribuir mal com mal, ou cuidado aqui para ficarmos atentos com as motivações. Lembra assim, quando nós executarmos esses exercícios, nem sempre as pessoas que estão sendo exortadas, admoestadas, elas vão aceitar as admoestações de uma forma pacífica e boa. Talvez eles vão nos xingar, vão nos chamar de loucos, né, de retardados. Talvez eles vão bater de frente com a gente, mas ele diz aqui para a gente ter cuidado para não revidar na mesma situação, levarmos na mesma moeda. Lembrar aqui de que o trabalho não é meu, o ministério não é meu, o ministério tem um dono. Lembra a palavra no Senhor? Ela é importante. Ela é importante para que nessas situações a gente não busque vingança própria, né? Mas que a gente relembre que Deus, o justo juiz, é o que vai retribuir todo mal e todo tipo de vingança. Então ele fala para cuidarmos e para seguir. Tá? Então ele faz aí um contraste, mas seguir sempre o bem, uns para com os outros e para com todos. Eu acho até interessante essa expressão, que ele coloca esse comando, né, para com os outros e para com todos. Ele chama a perseguirmos, a seguirmos o bem, a seguirmos aquilo que é bom, é Cristo, o Evangelho, o Reino, não apenas com aqueles que nos apoiam, não apenas aqueles que nos batem nas nossas costas, aqueles que nos paparicam, mas qualquer pessoa, mesmo aqueles que não querem o nosso bem. Nós vamos ficar desapontados, como eu fiquei já há muito tempo. Aqueles que talvez não vão nunca nos elogiar, aqueles que querem o nosso mal, mas ele quer que nós persigamos aí o bem, façamos o bem a todos, né? Vivamos aí o ministério de Cristo, Cristo em nós, o ministério de Deus revelado em nós, em Jesus Cristo. Essa é uma situação, irmão, que requer tempo, requer boa administração, requer amor, requer cuidado, requer fé, obediência. Recentemente eu sentei com uma irmã para tirar uma dúvida que assolava bastante seu coração, não faz muito tempo. Ela vai lembrar. Algo muito triste que envolvia nosso ministério, a igreja local, e eu não sabia porque ela estava sofrendo. Nós precisamos sentar depois de uma reunião como essa. Ficamos mais de 1 hora conversando pacificamente. Ela teve uma boa atitude de querer saber a razão daquela tristeza, e que ela não conseguia explicar, estava virando quase uma mágoa. Eu peguei um dos diáconos e
sentamos com ela. E foi um tempo tão bom que nós podemos, naquele momento, fazer isso. Consolar, admoestar, podemos nos alegrar com ela. Aquele dia a gente foi comer mais ou menos umas 15 horas. Vocês nem sabem disso. Às 15 da tarde a gente foi comer. Fui para casa, eu não estava num dia legal, a Larissa também não. Fomos ali recobrando a força. Mas foi uma conversa tão harmoniosa, tão boa. Chegamos a um bom entendimento, oramos, louvamos a Deus, oramos pela igreja. E é esse o tipo de devoção. Se aquela irmã não tivesse chegado para conversar, eu nunca saberia do problema dela. Eu iria morrer, talvez ela ia ficar amargurada comigo, porque ela não saberia os motivos por trás das situações que ela não imaginava. Acabou numa situação pacífica, oramos, podemos fazer isso. E é algo que fazemos constantemente. Só que nós perdemos de vista isso, porque nós perdemos de vista a igreja local. Verso 16, nós temos aí o terceiro item para a sua vida e reformular aí a sua agenda. Viva com alegria. É o terceiro tópico. Viva com alegria. Ele dá numa forma de mandamento. Alegrai-vos sempre. Alegria, pensa aqui que ela não é uma leveza da vida, tá? Não é um positivismo, não é se sentir bem. A gente entende que a alegria é uma condição dada por Deus através do seu Espírito, que nós, na verdade, nós não produzimos, né? É o Espírito que produz em nós, não é algo que externamente eu consigo. Tá? Deixa eu tentar dar uma explicação rápida, uma ilustração, porque a gente acaba por confundir a alegria, né? A gente, na verdade, confunde alegria com prazer. Parece algo próximo, mas pode criar uma dificuldade para nós. Quando eu era criança e adolescente, eu gostava muito de jogar futebol. Eu treinava em 2 times e eu gostava muito de assistir futebol. Eu treinava de segunda a sexta e aos finais de semana eu ia para as competições. Era o meu prazer, aquilo me dava alegria. E aí, quando eu assistia também o meu time, era um momento de prazer, né? Era até um momento assim de devoção. Hoje não, né? Hoje eu assisto quando der. A Larissa está olhando ali para mim. Eu digo assim, quando eu assisto quando eu der, porque se tiver uma situação de urgência e ver o meu time, eu vou para a situação de urgência. Se eu tiver uma programação, como eu já tive muitas vezes o meu time jogando, eu vou para as programações. Não é algo que tira a minha paz. Não é algo que vai mexer com o meu humor. Entende? Então, assim, quando criança, quando o meu pai ele percebeu, quando eu não ia bem na escola, um dos castigos que ele dava era não ir para o treino, não jogar futebol. Ali, eu puxava, eu perdia a alegria. Eu mudava literalmente, né? Ficava bravo. Eu não tinha prazer. Porque o meu prazer foi tirado, que era aqui. Quando eu conheço Cristo, eu consigo perceber que o meu prazer não é o futebol. Eu consigo viver sem futebol. Por exemplo, já desde a pandemia, eu não jogo mais futebol. Desde que começou a pandemia, eu não jogo. Eu tinha uma turma aqui, até era da Marinha, foi até uma turma que eu consegui evangelizá-los. Deram uma abertura, estão me devendo uma visita para conhecer vocês, e eu consegui, mas desde que teve a pandemia eu não consegui mais, até mesmo por uso de máscaras, as situações que tivemos, né, com os filhos, com a família também sendo infectados, aí eu dei um tempo, não sei se eu consigo ainda voltar, mas aquilo que me dá alegria
não é mais isso, é aquilo que eu faço, mas é Cristo em mim. Eu gosto muito da catecismo, breve catecismo, que a primeira pergunta dele é qual é o fim principal do homem. E a resposta dele é que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo, ter alegria para sempre. Então, quando nós entendemos, conhecemos Deus, temos Deus, passamos pela experiência da conversão, obedecemos a Deus, a gente consegue ter esse gozo, essa alegria. Nós glorificamos a Deus. Então, conhecer a Deus, conhecer Jesus, me leva a ter alegria. Me leva a entender que aquilo que Jesus disse em João 15:11, tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós, é a minha alegria, e o vosso gozo seja completo. Então, eu não preciso fazer algo, ou trabalho, ou qualquer coisa, para me sentir alegre. Eu preciso lembrar da minha condição em Cristo. Que o Deus que é alegria, que o Cristo, o Filho que é alegre, que o seu Espírito que é alegre, está em mim. E eu sou alegre. E não importa a minha condição. E aí os irmãos conseguem perceber que quando ele nos dá esse mandamento, nós voltamos para a nossa condição. Nós somos da família de Deus e nós nos envolvemos aí numa alegria. Perceba que é um mandamento coletivo, é um mandamento plural. Alegrai-vos. Alegrai-vos. Mantenha aí essa alegria. Incentivem. Energizem aí essa alegria. Alegrai-vos. Verso 18. Aliás, 17. A vida de oração é o ínter. Importante. Reformule lá. Se está esquecendo alguma coisa na sua agenda, relembre disso. A vida de oração. Oração é adoração e é um elemento importante da nossa vida. Ele diz aqui, orai sem cessar. Eu estou sem relógio, eu vou correr, tá? Orai sem cessar. Um hábito importante, um hábito que faz parte aí da nossa rotina. Eu sempre ilustro a oração com a respiração. Pense assim, semana que vem você tem um diagnóstico que você tem problema respiratório. Você vai precisar agora usar um cilindro de oxigênio. Como é que você se sentiria? Daria um desespero, não? Talvez você vai relembrar que a respiração é uma coisa muito valiosa e você não tinha percebido isso. É a mesma coisa a vida de oração. É semelhante à respiração. Nós fazemos, não apenas por fazer. É algo importante para a nossa sobrevivência. A oração também, assim, da mesma sobrevivência. Então, orar sem cessar é orar o tempo todo. É orar no Espírito, é manter uma constância, é manter aí uma atitude de adoração, é uma demonstração de que nós estamos espiritualmente vivos. É isso que faz lembrar aí desse mandamento de orarmos sem cessar. Deixa eu citar aqui uma frase do Michael Reeves, do seu livro Deleitando-se na Oração. Eu já falei com os irmãos sobre, mas ele diz assim: a oração é a forma primária pela qual a fé verdadeira expressa. Significa também que a vida sem oração é ateísmo prático. Então, assim, se eu expresso a fé, quando eu oro, eu mostro fé, certo? Quando eu não oro, eu digo que não é fé. Não há fé. Então, se eu não oro, é falta de crença em Deus. Então, na sua vida de oração, tenha a vida voltada da nossa redenção cai.
graça. Cais. Gratos. Sede gratos. Sejam agradecidos. É a lembrança da salvação. É aquilo que expressa louvor, ação de graça, é aquilo que está em nossas conversas, é aquilo que Paulo diz que faz parte da vida cheia do Espírito. Uma vida de gratidão. A gratidão sendo algo que nós temos em Deus. O oposto à ingratidão, não. A ingratidão é uma marca dos incrédulos. É o que Paulo vai falar em Romanos 1. Eles não vão ficar, Deus não vão dar graça. Ele relaciona aqui alguns subpontos. Não apagar o espírito. Não apagar o espírito seria extinguir, fazer com que ele perca força. Nós não estejamos em submissão ao espírito. É o mesmo que Efésios 4:30, né? De entristecermos. Estando na obra da carne, não tendo uma vida santificadora, uma vida de submissão à palavra, ao Espírito, um amor a Deus. Ele chama a profecia. A profecia, entendo aqui, a temos revelado. Na época de Paulo, os profetas, aqueles que faziam uma revelação vinda direta de Deus nas suas pregações e ajudavam a igreja, né, a se manter edificadas. E nós entendemos que seria o meio aquilo que Deus nos faz para indiretamente, né, fazermos para a edificação do seu povo. Nós fazemos com discernimento aos ensinos, veja, se qualifica mesmo com as profecias, né, aquilo que é revelado pelo Senhor. Se é algo contrário, a gente tem que questionar. Ainda dentro do tópico de santidade, verso 22, a associação com aquilo que é mal. Ele pede para evitar aquilo que é mal, para não ser ímpio. Nos chama a vida piedosa. O que é vida piedosa? É uma vida mais parecida com Jesus. Uma feitos, a vontade de Deus sendo feita no nosso viver. É uma boa noção daquilo que nós estamos fazendo, né? Nós estamos pisando num terreno e nós devemos conhecer onde nós estamos pisando. É vida de santidade. Um tópico que nós não podemos esquecer. E o verso 23, ele relembra aí de que Deus da paz, é o que vai nos santificar em tudo, os eleitos deles, amor, para sermos santos, irrepreensíveis, ou irrepreensíveis em amor. Não ter acusação. Nós não vamos ser acusados por estarmos nos portando como inimigos. Mas ele vai nos conservar de qualquer acusação até a vinda do Senhor Jesus. E aí ele encerra com essa lembrança: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. O Deus que é fiel é o que nos mantém. O Deus que é fiel faz com que nós dependamos dele, dependamos da obra que ele começou em nós. A gente vai encerrar. Vida de santidade. Esse é o progresso aí para a vida cristã. Esse é o progresso para a igreja. Da nossa condição e do nosso propósito, né? Pelo qual Deus tem colocado ou nos mantido neste mundo. Tá? Então, que acima de tudo Deus tenha primazia na minha, na sua vida, que a igreja tenha muitos anos. Deus nos abençoe. Amém? Vamos fazer uma oração? Vamos orar, Josué.
para que deixe essa palavra, não é minha, mas a de Cristo. A palavra que nós conhecemos como toda suficiente, inspirada, alcançar o seu coração. Seja submisso a Deus. Sirva ao Senhor, sirva a igreja do Senhor. Porque o Senhor é bom, nós te louvamos, porque as tuas misericórdias duram para sempre. Obrigado a Deus, porque o Senhor tem nos sustentado. Pedimos que o Senhor nos revista dessas virtudes, do fruto do Espírito, dos dons que o Senhor tem nos concedido como igreja, as nossas habilidades, a estimularmos uns aos outros, a viver em amor, a servirmos, em tudo, a Deus, de uma forma prática, para que o teu nome seja exaltado e a tua igreja cresça na estatura de Cristo. Esse é o teu desejo para nós. Abençoe os irmãos, nos sustente. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém.